Graças a Deus. Que maravilha é a gente poder ter essa liberdade. A liberdade de se deparar com a palavra de Deus. Quantos povos não têm acesso à palavra de Deus? A palavra de Deus traz para cada um de nós muito mais do que histórias, muito mais do que relatos, traz para cada um de nós, em todas as histórias, em todos os relatos, em todas as formas literárias que ali estão escritas, traz para nós princípios. A palavra de Deus traz valores, valores contemporâneos, valores absolutos, valores eternos, valores que servem para todas as gerações, para todas as faixas etárias, para todos os níveis sociais, todas as classes sociais. Princípios, valores. Como é bom ter essa liberdade de se deparar com a palavra de Deus. Olha, nós estamos em plena campanha do avivamento. Campanha do avivamento. Você que está nos visitando hoje, deixa eu lhe posicionar o que é isso. Olha, nós estamos numa campanha de 40 dias de avivamento. Nós estamos hoje pela quarta semana, entrando na quarta semana, e a cada semana estamos abordando aqui um aspecto inerente ao chamado de Deus para o avivamento, para que haja vida em nós, uma vida restaurada, para que haja sanidade, sanidade física, emocional, espiritual. E nós temos refletido aqui, nós temos debatido nas células, nós temos acompanhado uma leitura devocional, cada dia um texto que fala sobre a importância do avivamento, como buscar o avivamento. E muitas pessoas têm experimentado já alguma transformação. Muitas pessoas têm visitado aqui o nosso quarto de guerra. Nós montamos um quarto de guerra que, olha, deixa eu fazer um parêntese aqui. Criamos um problema, viu? Criamos um problema. Porque começou a surgir uma campanha aí, fica quarto de guerra, né? Fica quarto de guerra. Então a gente está aí prestes a perder uma sala, porque ninguém quer perder mais o quarto de guerra, não. O quarto de guerra está ali, e olha, e nós estamos obstinados já, viu? Nós estamos desejosos, e aí nós vamos encampar aqui, nós vamos, nesse avivamento, vamos lançar em breve uma campanha. Nós temos um projeto aqui, que é o seguinte: essa área externa aqui, a gente construir aqui um auditório, e em cima ali do banheiro tem um espaço, construir 2 salas, e a gente vai liberar aquele salão todo ali para o quarto de guerra. Um quarto de guerra permanente, né? Vai ficar permanente o quarto de guerra. Quantas experiências fantásticas estão acontecendo. Se você não conheceu ainda, é uma sala que você vai entrar ali, simplesmente contemplar o Senhor. Você vai orar, você vai colocar aos pés da cruz ali pedidos, vai colocar orações, enfim, você vai ter um tempo contemplativo com Deus. Uma experiência fantástica que vale a pena. Como é boa a perspectiva do avivamento. Como são atrativas as possibilidades, a proposta do avivamento. Olha, nós já começamos a experimentar algum mover especial. Ontem nós tivemos um encontro especial, um momento a 2 especial, que, olha, foi um diferencial na vida dos casais que lá estiveram. Um diferencial na vida. Eu tive notícias de que eu não tive a oportunidade de estar lá, né, mas a notícia chega, o avivamento é assim, a notícia chega, dando conta do quão maravilhoso foi aquele tempo ali. Eu não tive a oportunidade de estar lá porque eu estava em outro momento de avivamento. Desde sexta até hoje nós estávamos reunidos, né, com a nossa juventude, jovens e adolescentes, num momento de cura interior, de restauração, um movimento chamado Renove, que, olha, não dá para dizer o que aconteceu ali. Não dá para dizer, não é porque é segredo, não. Não dá para dizer porque é difícil expressar com palavras o derramar de Deus na vida daqueles jovens. Que momento espetacular, que avivamento, que coisa tremenda. Deus tem surpresas para cada um de nós. Deus tem
preparado, Deus tem planos para as nossas vidas. Deus tem um projeto maravilhoso para as nossas vidas. E a vida cristã, o Evangelho de Jesus, ele, embora seja simples, é simples. Olha, as pessoas complicam tanto a vida. O Evangelho é algo tão simples e tem um poder tremendo, mas nem sempre é fácil ser vivido. Ele é simples, mas nem sempre é fácil. Ele é desafiador. Sabe por quê? Porque a nossa vida, nós não vivemos a nossa vida como se estivéssemos descendo uma ladeira em linha reta, aonde nos traz pouco esforço e a gente está vendo o que vem sempre adiante. Não, a vida não é assim. A vida, ela separa para nós algumas curvas sinuosas, muitas vezes que impedem a gente olhar adiante. A vida às vezes nos impõe algumas subidas íngremes, que requer esforço, requer perseverança, requer dedicação. A vida muitas vezes nos impõe obstáculos que precisam ser superados, precisam ser ultrapassados, precisam ser vencidos. Muitos fatores, sejam fatores internos ou externos, eles surgem diante de nós para tentar nos roubar a plenitude da vida, para tentar nos roubar o avivamento pleno, para tentar nos roubar a abundância que Jesus prometeu. Existe sim muitos impedimentos ao avivamento. E é justamente sobre isso que nós vamos refletir hoje. O nosso tema hoje é os impedimentos ao avivamento. Quero que você ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida diante dessa palavra. E o Teu poder, Senhor Deus, que traz algo novo para nossas vidas, venha nos ensinar, venha nos ministrar a identificarmos esses empecilhos, os obstáculos, para que possamos ultrapassar e viver a plenitude do avivamento que Tu tens para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, eu não sei como você vê, qual é o que vem à sua imagem diante da palavra impedimento. Impedimento. Mas olha, mas para quem gosta de futebol, impedimento é algo extremamente frustrante. É frustrante, certo? Principalmente quando o seu time, você vê ali, você está assistindo a partida de futebol, o seu time vai lá e o jogador recebe uma bola, ele faz o gol e de repente levanta-se uma bandeirinha assim cruel, né? E o juiz apita e diz assim: impedido, não valeu. Não valeu, tinha um impedimento, não adianta comemorar, não vale absolutamente nada. A jogada estava impedida, a satisfação ela é impedida. O impedimento é um grande estraga-prazeres. Isso é verdade, estraga prazeres, né? Então estraga o prazer de um artilheiro fazer um gol. Mas o impedimento, ele vem estragar a nossa vida, as nossas conquistas, as nossas possibilidades, vem estragar as nossas vitórias. E o que pode, né, verdadeiramente, que impedimentos são esses? O que pode impedir? O que surge como um impedimento ao avivamento? Qual é o ato, né, ou o efeito, seja lá o que for, que impede o avivamento na sua vida? O que você reconhece que talvez esteja impedindo? O que é aquilo que você identifica, que faz com que esteja travado, esteja impossibilitado do avivamento acontecer na sua vida? Qual é o obstáculo? O que está obstaculando a sua vida?
de prosperar, de seguir, de ser avivado? O que tem surgido como um empecilho, como dificuldade? Olha, muito bem, na semana passada, nós refletimos aqui algumas condições necessárias para o avivamento. E nós vimos que as condições necessárias, para o avivamento era que houvesse humildade, houvesse arrependimento, houvesse santidade e houvesse perseverança. Foi isso? Nós vimos na semana passada esses aspectos. Então a gente poderia dizer assim, o que é que nos impede do avivamento? A gente poderia simplesmente dizer, é não ter essas coisas, né? Ficaria fácil. Eu dizer, não, é simplesmente não ter. Quando eu não tenho arrependimento, quando eu não estou humilde, quando eu não me humilho, quando eu não busco a santificação e quando eu não persevero, sem dúvida. Sem dúvida isso poderia ser um grande impedimento ao arrependimento. Mas eu quero hoje, eu quero refletir com vocês, eu quero que você tome nota aí no seu guia de acompanhamento de sermão, para que você possa discutir na sua célula, você possa refletir lá na sua célula. Eu quero que você possa anotar, algumas situações que causam embaraço e vêm impedir, vêm botar gosto ruim, vêm estragar prazeres do nosso avivamento. Em primeiro lugar, o que me impede, de um avivamento é o meu medo. Medo. Sim, o medo. Eu sei que pouca gente pode imaginar, mas sentir medo, às vezes pode ser uma coisa boa. Medo é uma coisa que pode nos trazer, pode ser até saudável, sentir medo. Ele nos alerta sobre uma condição de perigo, ele pode nos colocar numa situação de prudência, Medo é algo natural e pode ser uma reação, trazer uma reação útil para a nossa preservação. Pode ser muito importante eu ter medo. Ao sentir medo, nós tomamos algumas providências, nós tomamos algumas precauções, evitamos algumas situações de risco, mas às vezes o medo me impede de agir. O medo, ele simplesmente me paralisa. O medo me deixa acuado. O medo, às vezes, ele acusa. O medo se torna uma escravidão. E quando o medo se torna uma escravidão, nós simplesmente estamos completamente impedidos de prosseguir, impedidos de viver a maravilha que é o avivamento. E nós precisamos entender, que o Senhor tem uma proposta para a gente vencer o medo. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. O medo, às vezes, se apodera das nossas vidas de uma forma muito sutil, mas às vezes de maneira bem clara, bem evidente. E pessoas estão escravizadas a diversos tipos de medo, diversas situações, desde coisas bem conhecidas até o medo do completo desconhecido. E tem gente que paralisa diante do medo. Simplesmente paralisa. Sabe de uma coisa? Até mesmo a presença de Deus, às vezes, a possibilidade de vivenciar a presença de Deus, isso causa medo a algumas pessoas. Tem pessoas que se sentem acuadas com a presença de Deus. Olha só, tem um texto em Mateus 17, 7 diz assim: Jesus se aproximou dos discípulos, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Não tenham medo. Olha, isso aconteceu no momento ali, no Monte da Transfiguração. Jesus está, de repente, Jesus tinha levado os discípulos ao monte e eles têm uma visão maravilhosa e a glória de Deus enche aquele lugar. A presença de Deus foi muito forte, muito marcante. E a reação dos discípulos diante da presença de Deus foi de medo. Foi de medo. Eles tiveram medo da presença de Deus. E Jesus disse: levantem-se, não tenham medo. Sim, quando a presença de Deus
ela é muito forte. Tem muitas pessoas que saem acuadas. Sabe por quê? Porque tem gente que não está preparado, não está preparada para uma vida de intensidade na presença de Deus. A presença de Deus, às vezes, traz uma intimidação. Sabe por quê? Porque nós não queremos abrir mão, muitas vezes, nós não queremos ser confrontados pela palavra da cruz. Nós não queremos ser confrontados com aquilo que a palavra, que a presença de Deus traz contra a nossa vida, contra os nossos costumes. A presença de Deus, às vezes, causa pessoas ficam acuadas diante dessa possibilidade. E olha, o contrário de medo, algumas pessoas acreditam ser a coragem, mas isso é um engano. Às vezes coragem, tem alguns corajosos por aí, que é mais um sinal de irresponsabilidade do que de falta de medo. Na verdade, o contrário de medo, a gente precisa entender que é a confiança, é a segurança. Quando nós temos uma confiança, quando nós temos segurança, e eu não estou falando confiança em coisas, em pessoas ou em nós mesmos. Não, isso é uma fé infantil. Isso é uma confiança infantil. Uma confiança de uma criança que está acuada, que está com medo, e vai e pula da cama do pai, dorme com o pai e com a mãe, pronto, está seguro. Né? Ali é segurança, confiança nos pais. Sem dúvida, mas isso é infantil. Isso é infantil. A verdadeira confiança, que é uma ação necessária que nós precisamos para vencer o obstáculo do medo, a ação necessária é uma confiança em Deus. Nós precisamos desenvolver uma confiança em Deus, uma confiança definitiva. Olha, Josué, ele estava diante do maior desafio da sua vida. Josué foi visitado por Deus, ele recebeu a palavra de Deus, ele foi chamado ali para conduzir o povo para entrar numa terra prometida. E de repente Josué, no contexto da palavra que nós lemos aqui, ele está diante de uma cidade cercada, totalmente cercada, murada, e eram muralhas enormes, um povo completamente equipado, e Deus chama Josué e diz: olha, eu quero que você entre, você vai derrubar essas muralhas, a terra que está lá, eu estou dando para vocês. Olha, naquele momento, certamente qualquer pessoa sentiria medo. Medo porque ele não estava equipado o suficiente para lutar contra aquele povo extremamente armado, aquelas muralhas enormes. Não é um murinho aí qualquer não, uma muralha enorme. A muralha de Jericó era uma coisa grandiosa. E naquele momento, ali, o medo se aproxima. O medo se aproxima e quando o medo se aproxima das pessoas que não têm Deus, traz justamente um impedimento. Mas Josué vence, porque Josué tinha uma confiança irrestrita. Josué sabia aquilo que Deus tinha para ele. Olha o que diz no capítulo 5, nos versos 14 e 15. Diz que ali chegou uma pessoa, né, e diz assim: eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Você vê a posição de Josué? Josué, naquele momento, ele só tinha uma preocupação. Ele sabia onde estava a confiança dele, e ele disse: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Qual é a mensagem? Ele estava ali prostrado, ele tinha confiança, ele se prostra em terra, ele se coloca completamente ali,
desejoso de saber o que Deus tinha para ele. Diga, Senhor, fala, Senhor, eu estou aqui, eu confio em Ti. Eu não tenho medo, porque em Ti eu tenho segurança. Eu acho que ali Josué começou a sua vitória. Faça uma análise de você. Veja como é que você tem colocado, quando você tem colocado, em que você tem colocado a sua confiança para combater os obstáculos que trazem medo diante da sua vida. Quais são os seus medos? O que é que você tem vivido que tem lhe amedrontado? O que é que tem lhe impedido de caminhar, de decidir, de fazer, de realizar, de dar o próximo passo, porque você está com medo? E a pergunta é: aonde está a tua confiança? Você precisa crer para viver o avivamento. Crer que Deus tem o melhor para a sua vida. Você pode experimentar, botar a sua confiança em Deus. Mas em segundo lugar, um outro fator que pode impedir o avivamento, sabe qual é? Esse mais clássico, é a minha desobediência. Desobediência. Olha, obediência e avivamento é um par perfeito. O avivamento, ele caminha junto com a obediência. Aliás, a palavra de Deus diz que você quer ter uma vida abençoada, você quer ter negócios abençoados, um casamento abençoado, uma vida profissional abençoada, você quer ter uma relação familiar abençoada? Bênção é consequência de obediência. Bênção é sempre consequência de obediência. Quando nós obedecemos, nós somos abençoados. A minha vida, eu preciso colocar diante de uma obediência. Porque a desobediência, ela paralisa, ela destrói, se o medo paralisa, a desobediência coloca para trás, dá uma marcha ré na nossa vida. A gente retroage. Nós, muitas vezes, insistimos tanto na desobediência. E a Bíblia, ela relaciona, ela fala de obediência como sendo uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 19. Provérbios 19, 16 diz assim: quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida. Mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Percebe que a desobediência conduz à morte. A obediência traz ali a preservação da vida. Obediência, ela tem um preço. Obediência, às vezes, custa. Obediência, às vezes, requer um esforço. E talvez seja esse o motivo pelo qual tantas pessoas escolhem o atalho da desobediência. Porque a desobediência às vezes causa prazer imediato, prazer momentâneo, mas que trazem uma destruição sem precedentes, inimaginável. Nós precisamos entender. E você deseja um avivamento? Você quer um avivamento na sua vida? Você precisa sair do impedimento da desobediência. Então, a ação necessária contra a desobediência é uma obediência incondicional. Incondicional. Eu preciso obedecer incondicionalmente. Eu preciso decidir obedecer a Deus incondicionalmente. Custe o que custar. Haja o que houver, eu decido, eu vou obedecer. Olha, essa foi a decisão de Josué. Olha o que diz aqui em Josué 6, diz assim, que José, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor.
7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Ele ordenou ao povo porque ele recebeu essa ordem e disse: é preciso obedecer. Pode não parecer, pode não ter sentido para você. Olha que coisa, às vezes pode parecer uma coisa inimaginável. Pode parecer uma coisa sem sentido. Ah, como é que eu vou fazer um negócio desse? Ali tem uma cidade cercada. E o Senhor está me mandando simplesmente eu marchar ao redor dela. Olha, seja lá o que o Senhor mandar você fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã, faça. Tome uma decisão, obedeça. Obedeça. Obedeça simplesmente. O Senhor está chamando para grandes coisas, obedeça. O Senhor disse alguma coisa, não titubeie, não fique com mais, senão, não negocie com Deus. Eu não posso continuar relativizando, eu não posso continuar ali ponderando, eu não posso colocar as conveniências na frente. Muitas vezes a gente coloca as conveniências, eu obedeço, desde que, só se, né? A gente bota um monte de condicionamento. E quando a gente coloca condicionamento, a gente desobedece. E quando a gente desobedece, a gente impede o avivamento na nossa vida. Olha, a palavra de Deus traz alguns exemplos aqui. Eu trouxe só alguns exemplos para vocês, né, de quando nós obedecemos, o que é que pode acontecer na minha vida. Olha, quando eu obedeço, eu posso ser uma pessoa que está com um relacionamento com Deus, ser uma pessoa de oração. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele diz assim: ore continuamente. Ele diz assim: ore quando tiver tempo. Né? A gente às vezes diz assim: eu não tenho tempo, eu estou sem tempo. Ele não disse para a gente orar quando tiver tempo. Ele disse: ore continuamente. Ore sempre. Arrume o tempo, arrume o seu tempo. Se organize, mas ore, é imperativo. Não tem condicional nenhuma, é imperativo. Olha, quando eu obedeço, eu posso ser uma pessoa que fala coisas edificantes. Olha o que diz Colossenses 3:8, diz assim: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Deus está dizendo: abandone essas coisas. Não está dizendo assim, quando der. Olha, se puder, olha, se der, você abandona. Não, ele está dizendo: abandone. Abandone essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem indecente no falar. Abandone isso e viva o avivamento. Quando eu obedeço, eu posso conviver com pessoas que edificam a minha vida. Olha, o Salmo 1:1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Quando eu obedeço, eu não, né? A palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu não posso. Eu preciso saber aonde eu ando, com quem eu ando. Quando eu obedeço, se eu obedeço, eu passo a ler e conhecer a palavra de Deus. Olha o que diz no Salmo, o salmista no versículo 2, assim, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. A lei de Deus, a palavra de Deus está presente na nossa mente, e a gente pode meditar, a gente pode ter ela de dia e de noite. Essa é a nossa necessidade. Lembre-se sempre. Eu quero que você se lembre e jamais se esqueça que uma obediência parcial é uma desobediência completa. Tem gente que obedece pela metade, né? Não, eu vou obedecer aqui uma parte. Uma obediência parcial é uma desobediência completa. Uma obediência tardia. Obediência era só um minutinho, sabe a criança que diz assim, só um minutinho. Aí você diz, faça o quê? Só um minutinho. Aquilo irrita, aquilo consome, né? A gente às vezes está dizendo só um minutinho para Deus, quantas vezes? Deus está dizendo, venha, faça isso, entregue, pá, e você, agora não, ainda não estou por só um minutinho, só mais um pouquinho.
E a gente tem uma obediência, às vezes tardia. Obediência tardia também constitui desobediência. Mas, por fim, em terceiro lugar, o outro grande impedimento que tem na nossa vida é o meu comodismo. Comodismo. Sim, o comodismo, acomodação. Ao desejar um avivamento em sua vida, você precisa deixar acomodação. Avivamento não tem absolutamente nada a ver com comodismo. Nós aprendemos com a história, e a história mostra que todos os avivamentos que ocorreram com o cristianismo, ele nunca teve uma acomodação, sempre teve atitude. Atitude, sim. Há uma exortação de Paulo que faz com que a gente possa entender isso. Olha só o que Paulo diz em Efésios 5,14, ele diz assim: por isso foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo está comparando o acomodado a um morto. Desperta, acomodado. Desperta, preguiçoso. Desperta, procrastinador. Desperta, você que deixa tudo para depois. Desperta, desperta. Sai da acomodação. Levanta-te. Sai do meio dos mortos. Eu te chamei para a vida, para avivamento. É vida que eu tenho para você. Eu quero te avivar. Saia da acomodação. Vamos fazer alguma coisa. O acomodado nunca viverá o avivamento. Nunca. Ele sempre estará um passo atrás de todos os ocorridos. Sempre estará uma versão atrás de tudo que está acontecendo. O acomodado sempre chegará depois. E essa história de que os últimos serão os primeiros é só no reino dos céus. Não é aqui não. É no reino dos céus. Aqui, a hora é chamada para nós irmos, para nós nos levantarmos, nós sairmos. O comodismo, ele nos destrói. Ele nos impede. É um impedimento tremendo. Não sei se você já viu alguma situação de que algo muito importante precisava acontecer e muita empolgação, e você estava empolgado, querendo fazer, vamos fazer, e agora é a hora, e de repente tem uma pessoa que está acomodada ao seu lado. Você está na pilha, você está pilhado ali, você quer fazer, você está vendo a brevidade, você está vendo a necessidade, tem que fazer, e tem uma pessoa do seu lado que parece uma âncora, ali, parada, acomodada. Eu acho que é assim que Deus se sente, às vezes quando diz, bora, avança, segue, vem, vamos, e a gente está acomodado. Olha, você conhece, a Bíblia traz diversas histórias, né? Diversas histórias de pessoas que lutaram, que saíram e que viram o avivamento na sua vida, porque saíram de uma situação de comodismo. Vocês lembram daquela mulher do fluxo de sangue? Imagina, a mulher do fluxo de sangue, ela estava ali há anos sofrendo com aquela enfermidade, e Jesus ia passar naquele momento, e ela podia ficar só murmurando, acomodada, não dá para mim, eu não consigo chegar lá. Ela levanta, ela sai, ela toma uma atitude, ela diz, olha, se eu pelo menos tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. E ela vai e toca, e tem um avivamento na vida dela. Sabe, Jericó, a gente está falando de Jericó, o cego de Jericó, tem uma história do cego de Jericó, um homem cego de nascença que está ali, prostrado, que todo dia as pessoas levavam ele, colocavam ele ali na porta, no portal da cidade. Aquele homem ouviu dizer que Jesus ia passar ali. Ele podia ficar murmurando. O acomodado murmura. O acomodado fica assim, eu não posso ver, eu não posso chegar nele, ele não pode fazer nada por mim, pobre de mim.
E aquela autopiedade que consome, que acomoda, que impede. Aquele homem, ele tem uma atitude, e ele clama, ele grita, ele se levanta, diz que ele larga a sua capa e diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. Jesus, eu estou aqui. Ele percebe a possibilidade. Ele percebe a possibilidade de um avivamento. Ele percebe a possibilidade de uma virada na vida dele. E ele se levanta, ele tem uma atitude, ele sai da acomodação dele. E Jesus chega para aquele homem, simplesmente restaura-lhe a visão. Jesus cura aquele homem. Olha, o que seria, né, da igreja? O que seria da paz? Se ao longo desses 20 anos, tivesse aqui apenas algumas dezenas de pessoas acomodadas. Acomodadas. Sabe o que aconteceria? Muito provavelmente, muitos de vocês aqui, muitos de nós, não teria tido a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. O que aconteceria com a sua vida, se aquela pessoa que um dia lhe chamou para um culto, lhe chamou para uma célula, lhe chamou para um concílio, para um evento, para o que quer que seja, aquela pessoa estivesse acomodada, não fizesse nada, muito provavelmente, a gente estaria privado de um avivamento. Tem muitas pessoas, preste atenção, muitas pessoas que conhecerão a Cristo se você sair da acomodação. Tal qual um dia alguém saiu da acomodação. Eu louvo a Deus, porque um dia pessoas saíram da acomodação e eu pude ser apresentado a esse Jesus Cristo que mudou o meu sentido de vida. Isso não lhe mexe, isso não lhe motiva, isso não sacode você a querer sair definitivamente de uma zona. Não é zona, esse negócio de zona de conforto, não é zona de conforto, não, é zona de ostracismo, é zona ali de degradação. Conforto é a gente estar ali, ó, mão na obra, é a gente estar ali, ó, revigorado, porque está tendo uma atitude e ação necessária que nós precisamos para viver o avivamento, chama-se iniciativa. Iniciativa. Sim, a igreja de Jesus Cristo, ela é formada através da força do voluntariado, de pessoas que se voluntariam, pessoas que se colocam à disposição, se colocam na frente de batalha, pessoas como Josué. Josué, ele é um exemplo histórico do não comodismo. Josué esteve ao lado de Moisés o tempo todo. Josué estava com Moisés, e quando Moisés manda os espias, Josué diz: opa, eu vou nessa. Foi ele e Caleb, foi lá e voltou todo empolgado, pilhadão, disse: ó, tem muita coisa para fazer, mas estou nessa. Eu estou nessa. Eu quero ir com vocês. Vamos fazer alguma coisa diferente. Ó, os cabas lá são grandes, mas não são dois. Vamos embora. Ele estava ali, ele queria, ele tinha uma atitude, ele sabia em quem ele confiava. Agora, foi justamente naquele momento. Olha só, em Josué 6, diz assim, que Josué levantou-se na manhã seguinte. Levantou-se. Josué não ficou deitado. Josué não ficou acomodado. Ah, Senhor, faz alguma coisa aí. Josué se levantou. Josué foi atrás. Josué perseverou. Olha, sabe qual é a melhor iniciativa que alguém pode ter? Isso pode parecer contraditório para você, mas sabe qual é a melhor iniciativa que alguém pode ter? Sabe qual é o sinônimo de iniciativa? Entrega. 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 Entrega a Deus. Entrega. Olha, parece contraditório, né? Porque tem gente que acha que entrega é uma coisa passiva. Eu entrego e me acomodo. Não. Entrega. Entrega. Entrega a Deus. E olha o que diz o Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele agirá. Nós entregamos,
Nós confiamos e seguimos. Ele agirá no meu caminho. Eu preciso caminhar no meu caminho. Eu preciso seguir no meu caminho. Entrega o teu caminho. Entrega por onde você caminha. Entrega o teu caminho ao Senhor. Assim, a nossa vida saberá o que é um avivamento. Nossos amigos saberão o que é um avivamento. As pessoas que estiverem ao seu lado serão abençoadas e saberão o que é um avivamento, porque você entregou, porque você saiu de uma acomodação. A sua célula frutificará maravilhosamente. A igreja cumprirá o seu papel de influência, de transformação na sociedade. Você está pronto? Você está pronta para um avivamento? Você deseja tirar esses empecilhos, tirar os impedimentos? Olha, o mundo poderá ver que a fé cristã, ela é verdadeira, ela funciona. E como aconteceu lá no Pentecostes, olha, no Pentecostes acabou o seguinte: quando os discípulos estavam ali, cheios do Espírito Santo, sabe o que acontecia? As pessoas caíam nos pés dos discípulos e diziam assim: o que é que eu preciso? Eu quero isso para a minha vida. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? As pessoas desejam, quando vem alguém abençoado, quando vem alguém transbordando, quando vem alguém avivado. Quando você estiver cheio de vida, avivado no Espírito, sem esses impedimentos, as pessoas cairão diante de você, dizendo: eu quero isso para a minha vida, eu quero isso também para a minha vida. Você quer um avivamento? Retire os impedimentos. Não tenha medo. Não tenha medo. Seja obediente. E não se acomode jamais. Entregue ao Senhor. Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você que deseja, você que identifica os impedimentos na sua vida, eu quero que você, nesse instante, tome uma decisão diante de Jesus. Eu não vou mais fechar os olhos, eu não vou mais paralisar diante desses impedimentos. Eu vou lutar contra esses impedimentos. Eu vou confiar completamente quando o medo tentar me assaltar. Eu vou definitivamente, quando a obediência parecer o caminho mais curto, eu vou obedecer ao Senhor, custe o que custar. Quando a acomodação for tomar conta da minha vida, eu vou me levantar e vou entregar o meu caminho ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do teu povo, da tua igreja. Tu conheces o coração, tu conheces o desejo do coração, tu conheces a necessidade do coração. Dai-nos, Senhor, viver a plenitude de um avivamento, lançando fora, Pai, lançando fora todo o empecilho, lançando fora todo o obstáculo, lançando fora tudo isso que nos impede de viver a plenitude do teu avivamento. E assim, Senhor, nós poderemos glorificar o teu nome. Glórias sejam dadas ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.